Graças e paz, irmãos. Prazer imenso estar com vocês aqui. Queria chamar o Rafael. O Rafael está aí ou não? Chama o Rafael lá para mim. Eu queria que ele estivesse aqui comigo. A gente vai... Ele, como levita, vai ficar aqui adorando. E eu quero dar essa liberdade para o Espírito. Tem um pastor americano que fala uma coisa que eu amo muito, né? A gente costuma falar que aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Mas ele estudando, ele falou que aonde nós damos liberdade, o Espírito do Senhor está. E eu quero convidar você a orar, estendendo a sua mão mais uma vez, sobre a minha vida, e sobre o coração dos irmãos que estão aqui. Vamos dar liberdade, irmãos. Vamos entrar na presença aqui do Senhor com uma expectativa, que não seja mais uma palavra, mas que seja algo que venha dos céus, algo que venha do trono do Senhor, algo que possa impactar a nossa vida, algo que possa trazer direção nessa estação que nós estamos entrando. Quem está entendendo? Senhor Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Grandioso. Só o Senhor pode ser exaltado aqui. E nós mais uma vez Te convidamos, Senhor. Seja bem-vindo aqui. Meu Deus, gera expectativa no coração dos meus irmãos. Eu estou aqui com uma expectativa do Senhor movimentar as águas. Eu tenho uma expectativa dos céus falar aqui nesse lugar. Na verdade, os céus já estão falando. Queridos, eu não sei se você percebeu, mas irmãos, eu estava ali queimando ali atrás. Havia uma presença, há uma presença aqui, irmãos. E não há algo melhor do que isso. E nós exaltamos aquele que é digno. Só Ele é digno. Só Jesus é digno de receber neste lugar toda a honra, toda a glória. Nós te convidamos, Espírito de Deus, mais uma vez. Espírito, nós não podemos sem o Senhor. Bendita é a Tua palavra. Já começamos agradecendo por esse ano. Eu tenho muito a agradecer a Deus e aos irmãos, porque esse ano começou com um milagre na minha casa. Eu lembro da minha filha, Zoe, ali em janeiro, e eu quero agradecer a Deus. Eu sou grato pelos milagres, eu sou grato a essa igreja, pelas orações, pelo amor entre os irmãos. Mas nós não estamos satisfeitos. Eu não estou satisfeito, eu quero mais. Eu estou com expectativa, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu estava ali atrás, sabe, irmãos, orando. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Geralmente o Senhor toca os sedentos. É uma coisa que eu tenho aprendido. O Senhor toca aqueles que têm sede. O Senhor se manifesta para aqueles que têm sede. Amém? Aplauda ao Senhor. Digno, 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 digno. Pode se assentar, queridos. A gente tem compartilhado algumas coisas de dias mais assim, vamos dizer, de uma batalha espiritual maior. E a gente faz isso, eu creio que o Espírito de Deus coloca essas coisas, porque só há um alvo nessas coisas: nos levar para Ele. Só tem um alvo, na verdade a minha grande meta, apesar de eu ser formado nessa área de gestão, de administração, no decorrer dos anos eu fui deixando as metas, entende? E eu passei a ter uma só meta: Ele. Minha meta é só Ele. Essa é a minha principal meta. E eu oro para que ela seja poderosa, cada vez mais presente na minha vida. Mas, irmãos, o Espírito de Deus tem trazido algumas coisas pela palavra. Nós estamos entrando, ou melhor, nós já estamos nos últimos dias. Creio que o pastor Ney vai estar falando isso aqui. Vai vir uma série de estudos agora em janeiro. Se você tiver oportunidade, venha. Eu acho que esse ano eu venho. Esse ano eu vou estar aqui. Eu já participei, mas eu quero mais. Sabe? E nós temos um pastor tão maravilhoso que estuda e estudou muitos anos. E é interessante que o tempo vai passando, ele fala: olha, eu recebi novas revelações. Eu acho que eu tenho que passar algo novo. A palavra sempre é nova.
para esse tempo. Então a palavra já fala disso, mas o Espírito também tem falado, irmãos, no nosso meio, nos lugares que eu tenho andado. O Espírito tem falado. O grande problema é quando ele se cala, mas ele tem falado. O meu terror é quando ele fica calado. Aí eu sei que eu preciso me humilhar mais. Eu sei que eu preciso me prostrar mais. E a gente tem compartilhado, irmãos, eu tenho falado que o Brasil está vivendo dias difíceis. Desde 2017 nós estamos gritando isso aí. Falamos que o Brasil estava debaixo dos dias do profeta Amós. Não vou nem entrar nessa palavra, mas é impressionante. 2017 nós começamos a compartilhar um ambiente de injustiça. Eu falei muito sobre ambiente de injustiça. Nós ainda estamos dentro dessa realidade. Dentro dessa realidade há uma chave espiritual, que é a restauração do tabernáculo caído de Davi. Há uma chave chamada adoração genuína. Porque quando a adoração verdadeira, sabe, o governo de Deus se manifesta. Por quê? A adoração abaixa a nossa alma, coloca a nossa alma no lugar certo e exalta o Espírito, o governo do Espírito. A idolatria nos desconecta dos céus, a adoração nos conecta com os céus. E os dias difíceis que virão, é porque nós vamos estar conectados profundamente com Ele. No ano de 2023, eu falei, gente, eu estou precisando estudar mais sobre avivamento. E o Espírito me levou para o livro de Joel. Eu falei, gente, o livro de Joel é um livro complexo no mundo natural, hein, cara? Ele é complexo no mundo natural, mas é um livro da promoção espiritual. A resposta de Joel foi quebrantamento. A resposta de Joel foi conversão de todo o coração. E a resposta de Joel foi chuva. Repete comigo, chuva. Chuva, chuva. Tive uma experiência em 2023, estou vendo ela começar agora na nação. O Senhor falou que viria uma crise. Não deu ênfase nessa crise. Eu falei, pelo entendimento que eu tive, 5 anos. O quinto é o mais difícil, mas o Espírito de Deus gritou naquela semana comigo, falando que os anciãos precisam se levantar. É o tempo da promoção de líderes maduros nessa nação. Quem está entendendo? Outro livro que nós gritamos, fazendo um contexto, e o tema que eu quero estar falando aqui é o seguinte: como nós estamos por dentro? Alinha-se por dentro. Esse é o tema que eu quero falar aqui, nessa noite. Mas em 2022 o Senhor falou comigo, libera pílulas nessa nação, do livro de Abacuque. E eu já entendi, eu falei, meu Deus, já entendi. Um tempo onde a Babilônia vai ganhar um espaço no mundo natural. E já no versículo 5 eu já fiquei impressionado, que o Senhor falava assim, contemplai-vos entre as nações. Contemplar entre as nações? O Senhor está de brincadeira comigo, hein? A Babilônia está entrando e o Senhor está mandando a gente olhar para as nações? Sim, sim. A promessa que Deus tem para essa igreja aqui no Brasil é nações. Repete comigo, nações. Tem duas formas de a gente ir. Ou a gente vai como filho, e eu quero ir como filho. Ou nós vamos como escravos. Mas nós vamos. Nós vamos. Entende? Mas Deus colocou algo no meu coração, no meu espírito nesses dias. E eu tenho liberado em alguns lugares, senti de liberar aqui também. Nós estamos aqui terminando esse ano, temos muito a agradecer. E temos o ano de 2025 aí. Tudo indica, irmãos, e nós sempre estamos em batalha espiritual, tá bom? Sim ou não? O cristão sempre está em batalha espiritual. Mas tem momentos na história da igreja que parece que o nível de batalha é um pouco maior. Ele vai mudando. E sabe uma das coisas, irmãos, que eu fico impressionado com o Espírito Santo, que eu amo o Espírito Santo. Eu tenho uma paixão dentro de mim. Discernir tempos e épocas. Eu tenho uma paixão.
Eu amo ler ambientes, sabe? E o Espírito de Deus, se você buscar Ele de todo o teu coração. Deixa eu te falar uma coisa, isso é para toda igreja. Todo mundo pode andar debaixo de uma revelação dos céus, todo mundo. Porque está escrito, Romanos, os que são filhos são guiados. Na verdade, nós temos a obrigação de sermos guiados. E o Senhor, nesses dias, liberou algo poderoso no meu espírito. Ele falou o seguinte: é como se diante de uma batalha maior que viesse, como eu estou por dentro? Alinhe-se por dentro. O que é por dentro? A primeira coisa, irmãos, que eu queria deixar, e esse é um dos principais alinhamentos, é alinhar o nosso coração. O que é o coração? O coração é como se fosse um recipiente que recebe informação, recebe sentimento, recebe vontade. O Espírito de Deus muitas vezes fala no coração, e tem aquela mistura da alma e do Espírito. Por isso o texto bíblico fala o seguinte: sobre tudo que você deve guardar, guarda teu coração. E nessa estação, irmãos, que nós estamos entrando, espiritualmente, a gente não vai poder entrar como passado. Entende? O Senhor está trazendo, está soprando coisas novas de como entrar na próxima estação. Como andar na próxima estação. Uma coisa que o Senhor fez comigo esse ano, com a minha casa, e eu quero dar um grito aqui, eu preciso dar esse grito aqui. Nós precisamos ser mais sacerdotais e menos ministeriais, menos ativistas diante do Senhor. Porque na estação que nós estamos entrando, nós vamos ter que operar com óleo, porque são dias de deserto. Deserto você guarda força, você não gasta força à toa. Deserto você amola o machado, você está entendendo? Deserto você precisa de precisão. E Deus gritou esse ano comigo, até usando essa situação da Zoe, da minha casa. Mas a primeira coisa que precisa ser alinhado para você entrar em 2025 é o coração. É a primeira coisa. E eu estava observando o que Jesus fala do coração. O que Jesus fala do coração? O nosso rei. Quais são os princípios que ele fala do coração? Interessante que ele fala do coração dele. Ele fala dele mesmo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e sou humilde. Ele é humilde de quê? De coração. Aí eu quero falar uma chave para ouvir a Deus, tá? Uma chave profética. Não somos nós, ou melhor, não é Deus que tem que adaptar a nossa frequência. Somos nós que temos que achar a frequência do Espírito. E deixa eu te dar uma dica: a frequência do Espírito é descer. A Bíblia diz que ele resiste ao soberbo, e ele continua resistindo ao soberbo. Ele continua resistindo ao orgulhoso, mas ele continua dando graça aos quebrantados, ao humilde. E quando eu alcanço um coração quebrantado, eu me conecto ao coração de Jesus. Por isso ele fala: vinde a mim, cara. Vinde a mim todos os que estáis cansados. A palavra mansa é interessante. A palavra mansa é uma pessoa, e Jesus tinha muito disso. Ele é atacado, mas não reage na carne. Primeira característica do amor é essa: o amor é paciente. Você quer saber se você está amando o amor ágape de Deus? É quando você é atacado. A maneira como você reage. Sabe? Quando pisa no seu calo. Quando você tem que fazer algo que você não quer fazer. Esse é o evangelho genuíno. Então Jesus falou isso: meu coração é humilde, meu coração é manso.
E todos aqueles que querem ser curados, todos aqueles que querem ser restaurados, precisam chegar diante de mim. Mas não vem com orgulho diante de mim não, que vai tomar bomba. Eu vou resistir. Tem algumas leis muito interessantes. Nós estamos falando de 2025 e muitas pessoas, nossa, eu preciso ter uma visão. E deixa eu te falar uma coisa, você precisa ter uma visão mesmo. Mas uma visão dos céus. Glória a Deus pelas estratégias da terra. Mas eu quero falar para você essa noite, você tem a visão dos céus da próxima estação? Os céus têm falado com você? O Espírito de Deus gritou nesses dias, eu liberei essa palavra em alguns lugares. Bem-aventurados os puros de coração. Porque eles verão. Você quer receber a visão dos céus? Purifica o seu coração. O pecado tira a visão. Está lembrado de Sansão? O pecado rouba a visão. Quando os filisteus pegaram Sansão, furaram os seus olhos. Filístia fala da carne. Está sempre presente. Com a Filístia, se você lutar nos lugares baixos, você vai perder. Mas nos lugares altos você vai ganhar. Você quer receber visão? Purifica o seu coração. Uma das coisas que nós temos que purificar, meus irmãos, é dos nossos pecados. E deixa eu te falar uma coisa, não existe ninguém melhor nem pior do que ninguém na noiva. Existe aqueles que buscam mais, existe aqueles que se entregam mais, existe aqueles que confessam mais, existem aqueles que têm mais sede. Você quer receber visão? Purifica o seu coração, brother. Pecados precisam ser tratados. E só há uma opção: santidade. Quanto mais distante nós sermos do mundo, é sinal que nós estamos realmente caminhando para purificar o coração. Mas quanto mais parecido nós estivermos com o mundo, também não. Que se levante uma geração radical contra o mundo nesses dias. Aqueles que amam o mundo, não. Aqueles que amam o mundo não tem parte comigo. Sabe, querido, nós precisamos purificar o nosso coração dos julgamentos em relação aos nossos irmãos. Precisamos. Julgamentos carnais. Precisamos ter temor de julgar os nossos irmãos, de falar dos nossos irmãos. Essa é uma lei que Jesus deixou muito claro quando ele disse aqui sobre as palavras, Mateus 15, 18 e 19, que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. A morte e a vida estão no poder da língua, e comerá do teu fruto quem a bem utiliza. Quando nós fazemos julgamentos carnais dos nossos irmãos, nós estamos obscurecendo a nossa visão espiritual. Sabe, irmãos, nós precisamos purificar o nosso coração das ofensas. Nós precisamos purificar o nosso coração das raízes de amargura. Sabe, meu irmão, só tem um caminho, e é bom que nós entremos em 2025 dessa forma: perdão. Muitos anos atrás, os irmãos, não sei se sabem dessa história, não sei se todos sabem, mas quando o Senhor me deu a visão, o destino que Ele tinha para a minha vida, foi no ano de 2007, Ele me deu o destino, eu te chamei para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. Eu estava nos Estados Unidos na época, Ele me tirou do Brasil, eu trabalhava num banco, naquela época Ele me tirou para falar comigo, mas Ele me falou uma segunda coisa, e me ensinou muito sobre isso. Você acha que você perdoou o seu pai, mas eu estou te afirmando que você não perdoou. Você não perdoou, meu filho.
Porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado. E minha humilde experiência, escrevi até um livro sobre isso, e eu achei que eu tinha perdoado. Minha humilde experiência, tem muitos irmãos cristãos que estão cheios de indiferença. Indiferença, irmãos, é falta de perdão. O ódio, ele é detectável, perceptível, facilmente percebido, mas a indiferença é sutil, e a alma camufla, e não tem como haver cura se Deus não jogar luz nessas coisas, que Deus jogue luz no coração da igreja. Senhor, joga luz no meu coração, joga luz nos nossos corações aqui na comunidade, nessa próxima estação. Não sei porque que eu estou falando isso, mas está aqui, ó. Tem um texto lá em Filipenses, ou melhor, Efésios, que impacta muito meu coração. Quando Paulo está orando pela igreja de Éfeso, ele fala o seguinte: e assim habite Cristo no vosso coração. Habitar, e assim seja Cristo mordomo. Mordomo do seu coração. O que é o mordomo? Ele entra e organiza. Deixa eu colocar um móvel no lugar. No início vai ser desconfortável. É igual você pintar uma casa, limpar uma casa, tira o móvel de um lado, e meu Deus, aí você começa a fazer uma construção, pinta uma parede, você descobre que tem que pintar outra, e meu Deus, começa aquele negócio, mas no final vai ficar bom. Que Cristo jogue luz no nosso coração. Tem um texto que eu amo muito, 1 João: se andamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E nós vamos pecar? Vamos. Mas quando pecar, o sangue nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Jesus fala o seguinte: onde está o teu tesouro, também está o teu coração. Brother, cuidado com os ídolos no ano de 2025. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Seu coração está naquilo que você valoriza. E sabe qual que é uma das lutas maiores que o mundo espiritual está trabalhando hoje na vida dos cristãos? Você não tem ideia a guerra que é isso. É nos levar a perder Deus trabalhando para Deus. Caminho com alguns líderes. Muitos estão cansados. Estava meditando em Marta e Maria, irmãos. Algo tremendo, algo maravilhoso no original. Quando Marta estava trabalhando e Maria aos pés de Jesus, Marta reclamou e Jesus falou assim: olha, sua irmã Maria escolheu a boa parte. No original é o bom ofício, é o bom trabalho. Mas como assim? É porque o sacerdote, irmãos, ele trabalha de verdade em qualidade quando ele está nos pés do Senhor. Entende? Quando ele gasta tempo com Deus, tempo de verdade. E quando o inimigo não consegue às vezes nos parar, ele vai permitindo se acelerar. Muda a sua agenda, brother. Qual é a sua agenda? Deixa eu falar para você, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas vai chegar uma hora que se você vencer, Deus vai ungir você. E aí a unção vai fazer o que você estava fazendo na força do seu braço. É algo que Deus está trabalhando muito forte, porque às vezes a gente é muito demandado. Entende? E esse ano, cara, Deus me pegou. Eu senti o seguinte, irmãos, vou confessar: ou eu dava um jeito nessa área da minha vida, ou o Senhor me colocar talvez na cama. Eu vi Ele falando comigo, por amor. Mas sabe uma coisa que eu estou provando ultimamente, irmãos? Primeiro, que Ele traz as pessoas certas. Quando você descansa, Ele alinha. Foi um ano que Deus trouxe
uma pessoa em especial, um líder, para estar caminhando conosco, já viajou, já esteve lá no Paraguai. E eu, meu Deus, eu falei, Deus, eu orei tantos anos. Ele falou assim, quando você descansa, quando você me busca primeiro, você confia que eu vou cuidar do resto. Não deixa o diabo e o faraó desse século levar você a perder a presença. Não vai ser fácil você alinhar a sua agenda, não vai. Mas eu profetizo uma geração, eu profetizo uma igreja, eu profetizo uma casa, que decida no coração não fazer mais a obra de Deus na força do braço, que decida no coração colocar Deus, a presença dEle em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o meu reino, e a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos vencer essa guerra, isso é uma guerra. Você vai ver, queridos, que o seu dia, aquilo que você ia fazer em 5 horas, você vai ungido fazer em 1. Senhor, nós queremos mais, nós queremos, meu Deus, ser uma igreja que fique nos seus pés, confiante que o Senhor vai ajustar as nossas necessidades, vai ajustar as demais coisas da nossa casa, da nossa vida. Quanto tempo na palavra, irmãos? O inimigo quer roubar o seu tempo nas escrituras, mas nós estamos vivendo um tempo agora, que nós precisamos estar com raízes profundas. São dias difíceis, e nós precisamos de raízes profundas, profundas. Às vezes eu fico horas diante do Senhor. Na minha casa a gente está começando, sabe, a sanear nessa área. Eu e minha esposa, a gente tem um pacto um com o outro. Nós vamos gastar tempo na palavra. Tem dia que eu fico horas e Deus não fala, brother. Mas tem dias que eu começo a entrar na presença dEle, e Ele começa Você está sentindo o fogo que está aqui, brothers? Que se levante uma geração. Sabe, a palavra é semeada no coração. Uma geração que Satanás, que são os pássaros, não venham roubar. Uma geração, sabe, que venha ter raiz na hora que viver os dias difíceis. É tempo das raízes se aprofundarem nesses dias. Outra lei espiritual sobre o coração, Jesus conhece, cara. Ele conhece. Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Então, irmãos, começa 2025 com o coração puro. Essa é a palavra para a minha vida. Faça o que for necessário para purificar o seu coração. Alinhe o seu coração por dentro. Irmãos, nós estamos numa batalha espiritual nessa nação, e ela está sobre todos, tá? Nós não vamos poder mais andar muito na alma. Nós vamos ter que ter discernimento no Espírito, entende? Discernimento espiritual, discernimento no Espírito das coisas, entende? O nível subiu. O nível subiu. E o Espírito Santo quer nos chamar para níveis maiores de intimidade na presença dEle. Eu não vou continuar falando do coração, mas eu quero gritar uma palavra: não se turbe o vosso coração diante das dificuldades, não se agite o vosso
coração. Olha o que diz aqui também em João capítulo 16, versículo 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, Jesus falando que ele ia partir, que ele ia enfrentar a morte, mas a tristeza encheu o vosso coração. Queridos, que notícias da terra não vêm impactar o nosso coração, mas que a gente venha estar conectado com as notícias dos céus. A gente venha estar conectado com as movimentações dos céus. Por isso, alinhe o seu coração para 2025. Amém? Coloca a mão no seu coração, Senhor Jesus. Alinha o meu coração. Fala com ele, alinha o meu coração. Me ajuda a alinhar o meu coração para que eu receba visão nesses dias. Para que eu tenha clareza das estações que o Senhor tem para as nossas vidas nesses dias. Quando a gente fala por dentro, irmão, presta atenção. Restaure a sua casa. Guarde a sua casa. Levante o sacerdócio dentro da sua casa. Quando a gente olha vários princípios bíblicos aqui nessa direção, você vê que é da casa para o ministério, não é do ministério para a casa. E Jesus foi tão sábio que deu ali para os seus apóstolos, escrevendo ali a doutrina, ele fala o seguinte: aquele que não sabe bem governar a sua casa, ele não está apto. Ali um relacionamento entre marido e mulher. Estou falando, irmãos, de um alinhamento de busca do Senhor. Alinhe um relacionamento entre pais e filhos nesses dias. Entenda o coração do seu filho. Queridos, Deus me parou muitas vezes esse ano, glória a Deus por isso. Ele me parou. Se deixar, eu sou um trator. Eu vou, papai, viagem, não sei o quê. Ele me parou, meu irmão, e eu vi coisas no coração do meu filho. Eu vi que o meu filho é tão diferente da minha filha. Eu entendi que eu tenho que ter uma forma com o meu filho. O tempo de qualidade é a expressão de amor do meu filho. E eu posso ter as melhores intenções da terra, eu posso me esforçar tremendamente, mas se eu não tiver tempo de qualidade, ele não vai se sentir amado. Eu tive que descobrir essas coisas esse ano. Da Zoe é outra coisa. A Zoe é mais resolvida, mas ele não, ele é relacionado, ele é intenso, e eu preciso estar do lado. E não é só estar do lado. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso corpo está em casa, mas o nosso coração está fora. Você está entendendo? Eu tive que pegar o meu coração que estava fora, confiar. Senhor, guarda esse negócio aí, resolve essa quantidade de coisa. Eu tive que voltar para dentro, estou tendo que voltar para dentro. Fácil? Não. Tive que aprender a brincar de novo. Tive que sentar lá, virar criança, cara. Quase 50 anos de idade, demorei um pouco para ter filhos, né? Mas meu irmão, a nossa casa precisa ser blindada nesses dias. Eu tenho um temor, irmão, muito grande. Ora pela minha vida, para que eu seja aprovado na minha casa. Ora pela minha vida, para que eu consiga lançar e colocar fundamento agora no coração dos meus filhos. Isso significa sacrifício. Sim, você às vezes vai chegar em casa cansado, você teve um dia difícil. Sim, você vai ter que arrumar energia para cumprir o que você precisa cumprir. Ele é o meu bem mais precioso. Ela é o meu bem mais precioso. O bem mais precioso que nós temos é a nossa casa. Maridos, se levantem como adoradores na sua casa. Se levantem como intercessores na sua casa. Sabe, nesse ano, se levantem como amantes da palavra. Se levante como amantes da sua esposa. Vários processos aconteceram esse ano.
Irmão, se Deus não me para lá na frente, eu vou ter problema. Que se levante famílias fortes nesses dias, no ano de 2025. Que se levante casamentos fortes no ano de 2025. Que se levante sacerdotes fortes no ano de 2025. O que é um sacerdote? Presta atenção. Um sacerdote é aquele que busca a Deus com intensidade, em adoração, em intercessão. Ele sabe que ele tem que ter uma vida na palavra, porque ele tem a responsabilidade de discipular uma geração. Não é o que eu vou falar aqui, mas nesses dias eu estou meditando sobre a casa de Abinadab. Cara, a arca ficou na casa de Abinadab muito tempo. E a responsabilidade dos homens quando levaram a arca para a casa de Abinadab foi dada ao filho de Abinadab, Eleazar. A mesma família que quando a arca foi levada em carroça com Davi, muitos anos depois, decidiu levar em carroça a arca, um dos filhos, Uzá. Se eu estou correto, me confirme, é Uzá. Ele tocou, porque a arca estava lá há muitos anos, mas eles não entenderam como lidar com a presença. Ele não entendeu. Fala de levar o sagrado ao comum, sem a reverência, sem o temor, sem o fundamento. Nós não podemos errar com essa geração, irmãos. Nós não podemos errar com essa geração. Precisamos ser aprovados como pais nesses dias, sabe? Para que os nossos filhos sejam como Obed-Edom. Que quando a arca chegou na sua casa e ficou 3 meses, a glória de Deus começou a manifestar dentro da sua casa. Algo extraordinário, algo tremendo. Que se levante uma geração de casas como a de Obed-Edom. Ele se tornou porteiro, ó, toda a descendência se tornou porteira, guardadores da arca. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, queridos, um outro ponto, e eu vou terminar por aqui, tem outros, mas um outro ponto que a gente precisa conservar, guardar, cuidar, é o relacionamento entre os irmãos. Quando vem um nível de batalha espiritual, você precisa ter uma mesa. Irmãos, eu tenho visto muitos líderes grandiosos, pessoas maravilhosas, mas porque não tem mesa, estão passando muitas dificuldades. Conhece a palavra, mas debaixo de muitas pressões. Nós precisamos ter mesas. As mesas de cura serão poderosas nessa próxima estação no Brasil. A palavra que eu tenho hoje, irmãos, é o tempo do odre nessa nação. É tempo de cura de líderes nessa nação. Deus primeiro está curando a liderança dessa nação para depois derramar o vinho. Tempo de cura, cura. Quem está entendendo? Então, irmãos, sabe, valoriza os relacionamentos. Tem que ter um lugar onde a gente confessa as nossas fraquezas, tem que ter um lugar onde a gente confessa os nossos pecados, tem que encontrar conselho. Em tempos de guerra se anda debaixo de conselho. Nós estamos em guerra espiritual de alto nível, irmãos. Nós temos que andar em conselho. A questão das direções proféticas, eu amo, porque muitas vezes o Espírito de Deus fala uma coisa comigo, mas eu fico aguardando o Senhor me dar um sinal no meio do corpo, e Ele me dá um sinal. Aí eu tenho convicção que vem dos céus, porque no Novo Testamento, todos têm o Espírito Santo.
E eu fico ali. Vamos fechar aqui, irmãos, orando por 2025. Amém. Que nós possamos entrar com o nosso interior alinhado. Interior é coração, interior é a nossa casa, interior é a nossa Antioquia, nossa igreja, as nossas mesas. Sabe, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse ano, bendizemos e exaltamos o teu nome, nós te louvamos, Senhor, poderosamente, Senhor, por tudo que o Senhor fez, meu Deus, nessa estação, nesse ano, mas nós colocamos o próximo. Sabemos que serão dias de pressões, mas sabemos também, Senhor, que há um alinhamento, e onde há alinhamento, há manifestação da tua glória. Por isso, Senhor, alinha o nosso coração, que a nossa meta principal seja estar com o Senhor, a nossa meta principal seja buscar expressar o Senhor dentro da nossa casa, a nossa meta principal, Senhor, seja a comunhão verdadeira entre os irmãos. Nós colocamos esse ano, Senhor, fala conosco. Eu coloco os pais de família, unge, abençoa, prepara, Senhor, meu Deus, que os céus traga direção, estratégias, meu Deus, nesses dias, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar aqui. Se você quiser vir cá na frente, você fica à vontade. Eu estou sentindo um fogo de Deus muito especial aqui. Shakatalamashai.